pessoal, e hoje começamos a série Desagro, que vai abordar a tributação do agronegócio na prática. Isso mesmo, uma linguagem clara, objetiva, a gente vai trazer os principais temas que impactam nas questões fiscais, de fazendas, agroindústrias e cooperativas. E por que eu cito essas três já nesse nosso primeiro vídeo? Porque um dos maiores erros que se tem quando a gente vai abordar em tributação do agronegócio é abordar e tratar ele como um bloco único, como algo que fosse a mesma coisa. Como se o agro fosse um segmento único sem diferenças. E ele tem três perfis muito bem definidos. E o primeiro ponto que a gente tem que ter quando a gente vai falar em tributação do agronegócio, quer seja para planejamento tributário, redução da tributação do produtor de impostos diretos, quer seja na recuperação de PIS/COFINS, ICMS, todas as questões tributárias, a gente tem que ter muito claro cada um desses perfis. O primeiro perfil que nós temos é o perfil do produtora rural, que exerce sua atividade na pessoa física, em sua maioria, 95%, e uma parte já que está começando a exercer sua atividade, contabilizar suas receitas em uma pessoa jurídica. Esse é um perfil. O segundo perfil é o perfil das agroindústrias. São do segmento do agro, e aqui é importante que a gente tenha uma noção que mais de 75% do agro brasileiro gira depois da porteira. Então esse 1/4 do PIB brasileiro ele não se dá no CPF do produtor, ele não se dá no física, mas em empresas que vão depois da porteira. E essas empresas que vão depois da porteira, muitas delas se encontram no grupo 2, que é o perfil em que a gente vai ter as agroindústrias como as indústrias de fertilizantes, de adubos, de insumos em geral. O terceiro perfil que nós temos são as cooperativas do agronegócio. E por que nós classificamos elas enquanto cooperativas do agronegócio em perfil apartado? Elas têm um CNPJ, assim como os do grupo 2 também têm um CNPJ. Porque as cooperativas do agronegócio, como vai ter um vídeo em específico que a gente vai abordar sobre elas, porque elas têm uma expressão muito grande e vão ganhar ainda mais nesse período, elas têm uma prerrogativa tributária da isenção da tributação dos atos cooperados, ou seja, aqueles atos praticados entre os cooperados e a cooperativa, eles são isentos de tributação. Então o primeiro ponto que nós temos que ter quando a gente vai falar em tributação do agronegócio é saber muito bem distinguir quais desses três perfis a gente está lidando, para que a gente não faça uma confusão e não veja como tem aí muitos perfis de Instagram, Facebook, sites especializados em planejamento tributário do agronegócio. Não, o agronegócio tem perfis específicos. E já entrando no primeiro perfil, que é o do produtor rural, produtora rural, a gente vai ter uma questão muito específica que é a possibilidade dele contabilizar as suas receitas na sua pessoa física. O produtor rural, por prerrogativa de lei, ele pode exercer uma atividade empresarial em sua pessoa física. E dependendo do modo de apuração que ele for optar para a questão de apuração do seu lucro, ele pode inclusive deduzir as despesas que ele teve da atividade rural. Isso vai ter um impacto muito grande, porque a gente vai pegar os produtores, que na sua maioria, mais de 95%, exercem atividade na pessoa física. Eles, quando vão entregar a declaração do imposto de renda deles, são duas em uma. A primeira parte da declaração do imposto de renda do produtor é da sua pessoa física e a segunda parte é a da atividade rural. E já alguns produtores aí que estão mais avançados, que trabalham com estratégias de comercialização, tem uma terceira parte ainda na sua declaração do imposto de renda, que é quando a gente vai pegar aquelas operações que eles fazem de travamento de preços, que são hedge, opções, em que eles pegam e começam a adotar estratégias que, devido aos ganhos que eles têm, porque, por exemplo, produtores que fizeram uma estratégia de travamento aí na compra de insumos, tiveram ganhos. Todos esses ganhos que os produtores tiveram, ganhos de capital, acabam sendo tributados, uma parte na fonte e depois quando a pessoa vai pegar e entregar o imposto de renda. E são alguns pontos que a gente pega e começa a observar que são peculiaridades do produtor e que nos trazem para todos que trabalham nessa área uma atenção maior, um dever de atenção. Porque o produtor rural ele acaba tendo uma confusão, uma mistura entre as receitas pessoais dele e as receitas que ele vai pegar e ter da sua atividade rural. Com mais um agravante. 90% para cima das propriedades rurais hoje tem uma gestão rural familiar. O núcleo diretivo, o núcleo que coordena uma atividade hoje de uma fazenda é uma família. Então o imposto que é pegado e as receitas que são geradas daquela fazenda, elas são distribuídas conforme os membros da família, o que acaba trazendo algumas bagunças. O que é o nosso papel? É entender como é que funciona essa engrenagem e começar a ofertar soluções, caminhos, para que a gente consiga organizar isso que acaba se bagunçando um pouco,
que é a questão tributária, que se confunde com a pessoa física do produtor e com a pessoa física do produtor que pega e exerce a atividade rural. Reduzindo a carga tributária, quando nós pode reduzir porque está meio bagunçado mesmo, organizar aquela questão tributária do produtor para pegar e dar tranquilidade, inclusive mais caixa e recursos para que ele possa pegar e exercer a sua atividade. Esse é o primeiro vídeo e eu reputo como muito importante que todos tenham muito claro essa questão da classificação dos perfis do agro. E o segundo ponto, essa possibilidade que o produtor tem de exercer a sua atividade na pessoa física, contabilizando todas as suas receitas no seu CPF ou dos seus membros da sua família. Isso tem um impacto muito grande, porque a gente vai ter cifras milionárias e vai ter essa confusão que acontece com muita frequência de receitas da pessoa física com receitas da atividade rural. No próximo vídeo, nós vamos abordar a questão de como é que a gente faz para entender quais são os regimes de tributação que o produtor tem, basicamente o lucro real e o lucro presumido, e quais são as estratégias que a gente tem ainda na pessoa física para conseguir organizar e reduzir a carga tributária do produtor rural. Forte abraço e nos vemos em seguida.